Bom, o mundo está acompanhando a morte do Papa Francisco, que aconteceu na madrugada de ontem. O mundo foi surpreendido, né, com a morte do Papa, porque até então ele tinha aparecido no domingo, uma aparição até rápida, né, mas que foi ali um momento importante e especial para os católicos no domingo de Páscoa, onde brevemente ele assinou e falou algumas palavras, né, para quem estavam ali presente no Vaticano, e durante a madrugada o Papa veio a falecer. Ele causou até uma certa euforia com o seu aparecimento, mas por outro lado, uma grande preocupação, porque ele aparentava estar muito debilitado, Sim. com dificuldades, né? Nas imagens dava para ver ali a sua fragilidade, mas enfim, ele apareceu e realmente causou, né, essa expectativa entre os fiéis. Inclusive a equipe médica que o assistiu, recentemente um dos médicos manifestou que em um determinado momento ele deu a luta, a guerra pela saúde, pela recuperação do Papa como perdida, porque o Papa quase faleceu. O Papa quase apagou naquela oportunidade. Veio uma recuperação, todo mundo eufórico com essa recuperação, mas no aparecimento dele, para dar um oi para os fiéis... Uma despedida, talvez, né? Talvez, né? Deixou bem claro que o estado dele era de muita debilidade. Bom, o Vaticano diz que o Papa teve um AVC e insuficiência cardíaca irreversível. Francisco emocionou os fiéis ao abençoar a multidão na Praça São Pedro no domingo de Páscoa. Cari fratelli e sorelle, buona Páscoa. O passeio de Papa Móvel pela praça no coração do Vaticano foi o último contato do líder católico com o povo. 24 horas depois, na manhã desta segunda-feira, veio a confirmação da morte. Com profundo dolore, devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Francisco, de 88 anos, sofreu um acidente vascular cerebral. Entrou em coma e teve insuficiência cardíaca irreversível. O sino da Basílica de São Pedro anunciou a morte. É uma notícia muito triste, mas que reflete que o Papa representava um pedaço de todos nós, disse essa italiana. Um pezzettino di ognuno di noi. Nos últimos dias de vida, durante a Semana Santa, o Papa fez questão de manter algumas tradições católicas, mesmo com a saúde frágil. Participou rapidamente da missa do Domingo de Ramos, no dia 13. Buona Domenica delle Palme. Recebeu os médicos que cuidaram dele numa audiência no dia 16. E visitou um presídio para marcar a celebração do lava-pés na véspera da Sexta-feira da Paixão. Francisco já havia decidido por um ritual mais simples. Pediu para ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, por ser devoto da Virgem Maria. Defensor dos pobres e crítico às guerras, o cardeal Jorge Bergoglio deixa um importante legado para a Igreja Católica. O argentino Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, está sendo velado na capela da Casa Santa, sua residência no Vaticano. A partir desta quarta-feira, dia 23 de abril, ele será transferido para a Basílica de São Pedro, onde ficará exposto até 26 de abril, permitindo que fiéis prestem as suas homenagens, hein? E o funeral do Papa está previsto para ocorrer no dia 26 de abril, próximo sábado, às 10 horas, na Praça de São Pedro. E é bom lembrarmos que este foi o primeiro Papa sul-americano, não é? Existe toda uma tradição dos papas serem da Europa e esse acabou destoando, veio com um trabalho diferente, né, no Vaticano, considerado aí bem progressista, abriu as portas do Vaticano, mas acabou deixando aí, nesse período de Páscoa,
né, esse imenso vazio que é a morte do líder dos católicos, né? E logo pela manhã, o Vaticano divulgou as primeiras imagens do Papa no caixão. O Papa Francisco repousa em um caixão aberto, vestido com uma túnica vermelha, com a mitra papal na cabeça e um rosário nas mãos. Vários religiosos rezam ao seu redor. As imagens divulgadas nesta terça-feira foram registradas na capela da Casa Santa Marta, residência de Francisco no Vaticano, onde ele morreu na véspera aos 88 anos. Jorge Bergoglio foi vítima de um AVC quase um mês depois de receber alta de uma longa hospitalização por problemas respiratórios. Também nesta terça-feira, a Santa Sé anunciou que o funeral do Papa Francisco vai acontecer no sábado, mas os fiéis poderão dar seu último adeus ao primeiro pontífice latino-americano a partir de quarta-feira na Basílica de São Pedro. A missa fúnebre será celebrada às 10 da manhã no horário local, 5 da manhã em Brasília, na Praça Vaticana de São Pedro, localizada diante da Basílica de mesmo nome e onde o jesuíta argentino fez sua última aparição pública no domingo de Páscoa. Segundo a imprensa italiana, 500 mil de fiéis são esperados para o funeral, assim como chefes de Estado e monarcas de todo o mundo. O presidente americano Donald Trump confirmou presença, assim como o francês Emmanuel Macron e o ucraniano Volodymyr Zelensky. Bom, e agora uma expectativa, né, se cria em torno de quem será o substituto do Papa Francisco. Existem vários nomes, inclusive há nomes de brasileiros, né, que podem virar Papa, mas é uma coisa bem mais remota, né, disso acontecer. Até porque existe a possibilidade de ser um Papa europeu, né, voltar aí ao papado, a autoridade máxima da Igreja Católica. Existe, na verdade, uma escala, né, uma ordem hierárquica, e existem vários nomes cotados. E aí tem todo aquele ritual da fumaça, né, da fumaça preta, da fumaça branca. A escolha segue um ritual que vem de lá do passado. Esse ritual é quem vai determinar quem será o novo líder religioso do povo católico do mundo. Vamos conferir agora quem são os mais cotados para assumir o papado. O italiano Pietro Parolin, de 70 anos, é um dos cotados. Ele é o número 2 do Vaticano. Outro nome que ganha força é o francês Jean-Marc Avellini, de 66 anos, que tem um perfil carismático e era próximo de Francisco. Fora da Europa, um dos mais comentados é Luiz Antônio Tagle, das Filipinas, com 67 anos. Se eleito, seria o primeiro Papa asiático. Na África, o cardeal ganês Peter Turkson, de 76 anos, também é apontado como possível sucessor. Seria o primeiro Papa negro. Ninguém deveria se surpreender se fosse escolhido um cardeal africano para ser Papa, ou um cardeal asiático para ser Papa, ou novamente um cardeal italiano para ser Papa. Está nas possibilidades. A minha avaliação pessoal é que o papado voltará de novo às mãos dos italianos. No episcopado italiano há pelo menos cinco cardeais progressistas nomeados por Francisco. E eu acredito que o futuro Papa está entre um deles. Os países com o maior número de votantes são Itália, Estados Unidos e Brasil. Mas durante o seu papado, Francisco nomeou cardeais de países que não possuem tanta tradição católica, o que pode pesar na decisão final. Eu acho que vai ser um papa de continuidade, mas com um estilo diferente, talvez. Né? Talvez uma pessoa mais discreta, mais contida, menos midiático, né? Alguém que não seja tão carismático. Mas eu acho que as prioridades são mais ou menos as mesmas, quer dizer, levar adiante essa reforma que o Papa Francisco começou. E 7 cardeais brasileiros estão aptos a votar nesse conclave que vai escolher o novo Papa.
A morte do Papa Francisco, ocorrida nesta segunda-feira, 21 de abril, deu início ao período preparatório para o conclave, processo que escolherá o novo líder da Igreja Católica. De acordo com o Vaticano, a eleição deve começar em até 20 dias após o falecimento do Papa, reunindo cardeais de diferentes países com menos de 80 anos de idade, conforme estabelecido pelas normas canônicas. Entre os representantes do Brasil, 7 cardeais estão aptos a participar da votação. São eles João Braz de Avis, arcebispo emérito de Brasília, de 77 anos, Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, de 75 anos, Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, de 74 anos, Leonardo Uric Steiner, arcebispo de Manaus, também de 74 anos, Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, de 65 anos, Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, de 64 anos, e Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, sendo o mais novo, de 57 anos. No total, 138 cardeais em todo o mundo estão habilitados a participar da escolha do novo Papa, segundo informações divulgadas pelo Vaticano. Bom, e aqui no Brasil? Autoridades brasileiras também lamentaram a morte do Papa Francisco. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou luto oficial de 7 dias no Brasil em memória à morte do Papa Francisco. A decisão foi publicada hoje em edição extra do Diário Oficial da União. Em um comunicado, Lula afirmou que a humanidade perdeu uma voz de respeito e acolhimento ao próximo, e que o pontífice viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância e a solidariedade, que, nas palavras de Lula, são a base dos ensinamentos cristãos. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que a simplicidade e o humanismo são legados marcantes de um sacerdócio vivido pelo Papa Francisco como vocação para a universalidade cristã, que, nas palavras do vice-presidente, nos inspira a encontrar convergências onde quer que insista em divisões. Alckmin destacou que o Francisco fez história ao inaugurar um novo tempo para a Igreja e ao apontar a perseverança pela igualdade por meio da convivência harmoniosa do diálogo como o caminho para a humanidade. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou em uma rede social que a morte de Francisco convida à reflexão e à renovação da fé, lembrando da força da espiritualidade como guia para tempos de incerteza. O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, afirmou que o Papa Francisco foi um líder espiritual de grande coragem, que pregou o respeito, o perdão e a caridade. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, afirmou que Francisco foi um líder que ficará na história pela força dos seus gestos. Oswaldo Cruzense, Dom Hamilton Manuel da Silva, foi nomeado em julho de 2019 pelo Papa Francisco, membro da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. Bom, em 6 de maio de 2020 foi nomeado pelo Pontífice bispo da Diocese de Guarapuava, Paraná, substituindo Dom Antônio Wagner da Silva, que pediu renúncia por causa da idade. Nas redes sociais, Dom Hamilton lamentou a morte do pontífice. Abre aspas. A Páscoa do Papa que morreu na Páscoa. Hoje, nosso coração está partido. Perdemos o nosso querido Papa Francisco, mas o céu se alegra com a sua chegada. Ele, que ainda ontem, no caso domingo, falou da Páscoa como festa da vida, pode repetir as palavras de Santa Teresinha na sua partida. Não morro, mas entro na vida. Descanse em paz, servo bom e fiel. Jamais te esqueceremos, fecha aspas. O padre Rogério de Lima Mendes, pároco do Santuário São José, também lamentou a morte do Santo Padre. Gratidão ao nosso amado Padre Francisco, nosso amado Papa Francisco, por sua vida dedicada a Deus e à Igreja. Descanse em paz, Santo Padre. E o Santuário São José em Oswaldo Cruz realizou uma missa em homenagem ao Papa Francisco. Durante a celebração, houve orações e homenagens ao Sumo Pontífice,
que faleceu aos 88 anos de idade. Em nota, o Santuário São José disse que lamenta profundamente a partida do Papa Francisco e expressa sua gratidão por sua trajetória inspiradora que continuará iluminando os corações de muitos fiéis ao redor do mundo.